Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem veio ouvir uma palavra de Deus. Mais uma vez agradeço ao pastor pelo convite. Está ministrando aqui. Já quase em casa, né? Já estou quase em casa. Abra a sua Bíblia, irmão, por favor, em Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. Marcos, capítulo 1, versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Esperar ele encontrar ali. Aleluia. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 1, versículo 1 em diante. O título diz: A pregação de João Batista. Versículo 1 do capítulo 1 de Marcos está escrito: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Versículo 4. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E todos os moradores de Jerusalém iam até ele, grave isso. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. E a roupa de João era feita de pelo de camelo, e ele usava cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias da sua sandália. Eu batizo vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Pode tomar o seu assento e glorificar a Deus com as palmas. Deus poderoso. Oh, aleluia. Uma palavra, muitos já ouviram falar de João Batista. Interessante que nos dias de hoje não existem tantas pessoas com o perfil de João Batista. Hoje em dia os pregadores estão perdendo a essência de João, mas na verdade não estão perdendo a essência de João. Eles estão perdendo a essência de pregar a verdadeira palavra, porque às vezes a igreja quer movimento, a igreja quer revelação, ela quer profecia. Quando a palavra é pregada, alguns não estão ouvindo porque o que ela quer é revelação, o que ela quer é movimento. Ela vem para a igreja não para pedir perdão pelos pecados, não para ouvir Deus falar que ela tem uma segunda chance de se arrepender, não. Ela vem cheia de pecado para dentro da casa de Deus, querendo que o pregador ou alguém do meio da multidão da igreja se levante, aponte o dedo para a cara dele ou dela e diga: Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar. Ele esquece que antes de ser exaltado ou abençoado, é necessário se arrepender dos seus pecados. E a Bíblia diz que Deus, ele olha na terra e não acha um justo só sequer. O pregador que está pregando a palavra, ele não é justo. O pregador que está anunciando o evangelho hoje, ele é um pecador. Mas esse pregador que está pregando a palavra, um dia teve encontro com um velho chamado Jesus, e ele remiu os meus pecados. Mas todos os dias do pecado eu cometo pecado com os olhos, eu cometo pecado com os ouvidos, eu cometo pecado com os meus pensamentos. Mas quando eu chego dentro da igreja, é difícil encontrar um pregador que vai pregar a palavra para que eu me arrependa. João era esse pregador.
Quando nós olhamos a história de João, nós vamos ver que o seu pai Zacarias, ele está dentro do templo, adorando a Deus. Zacarias vai acender incenso a Deus, porque Zacarias era sacerdote de Deus. Era para os sacerdotes que Deus descia dentro do templo, entregava a mensagem para o sacerdote. O sacerdote ia até as multidões e falava aquilo que Deus tinha falado. Deus não vinha pessoalmente ao homem, ele vinha primeiro ao sacerdote. O sacerdote comunicava a mensagem às pessoas. Enquanto Zacarias está dentro do templo, a Bíblia diz que Gabriel, o anjo do Senhor, se apresenta a ele e diz: Zacarias, Deus ouviu as tuas orações, e por conta das tuas orações, Zacarias, foi que eu vim. Isabel, a tua mulher, mesmo sendo estéril e avançada em idade, mesmo você, Zacarias, sendo avançado de idade, mesmo vocês dois sendo velhos, e a sua mulher estéril, ela vai dar à luz a um menino. E esse menino anunciará, ele será a voz que anunciará aquele que profetizou o profeta Isaías. Isaías vai profetizar a respeito de João. Em Isaías capítulo 40, no versículo 3, ele vai dizer: a voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. João Batista está sendo gerado no ventre da sua mãe, Isabel. 6 meses depois, o mesmo anjo que se apresentou a Zacarias dentro do templo, agora vai se apresentar a Maria dentro da casa dela. Primeiro o anjo se apresenta dentro do templo, ou seja, o mesmo anjo que estava dentro do templo, ele estava agora dentro da casa falando com Maria. E ele vai dizer para Maria: Maria, eu já me apresentei à tua prima Isabel, e mesmo ela sendo estéril e avançada de dias, ela vai dar à luz a um filho. Quando nós lemos em Lucas capítulo número 1, versículo 36 e 37, nós vamos ver que Gabriel ainda diz assim, que mesmo ela sendo avançada em idade e estéril, ela daria a luz a um filho. Por quê? Deus pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. O anjo que apareceu para Zacarias dentro do templo estava querendo dizer: existia uma separação entre Deus e o homem, havia uma barreira, havia-se um véu. O sacerdote entrava no véu, entre a presença da arca da aliança. Deus descia, falava com o sacerdote, ele levava a resposta para o povo. Quando o anjo se apresenta dentro do templo, é Deus dizendo: eu ainda estou usando o sacerdote para falar com o povo. Mas quando Deus está dentro da casa de Maria, era ele dizendo, Mateus capítulo 27, versículo 51, quando Jesus entrega o seu fôlego de vida, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí a Bíblia diz que o véu é rasgado de cima a baixo, as pedras se fendem, há um grande terremoto. Era Deus dizendo: as pessoas não precisam mais ir ao sacerdote para falar comigo. O Deus que falava dentro do templo, agora está falando dentro das casas. Sabe o que é que Deus está dizendo? O mesmo Deus que você está ouvindo dentro da igreja, ele fala com você dentro de casa. O mesmo Deus que entrega a revelação dentro desta igreja, ele entrega a revelação dentro da sua casa. Ei Maria, ei José, você está aqui para ouvir a voz de Deus, mas ele pode falar com você dentro da sua casa. Segunda coisa que a gente aprende com isso: o mesmo Deus que falou dentro do templo, dentro da igreja, está falando agora dentro da casa de Maria. Da mesma maneira que você entra na igreja e abre a Bíblia para ler, você tem que abrir ela dentro da sua casa, porque da mesma maneira que Deus fala através da palavra dentro da igreja, ele também fala através da palavra dentro da sua casa. A mesma profecia que você encontra dentro da igreja, você vai encontrar também dentro da sua casa, porque o Deus do templo, ele se manifesta na sua vida. O Deus do templo, ele está dentro da sua casa. O Deus do templo, ele quer mudar a sua história. Ele não quer que você dê glória só na igreja, ele não quer que você adore a ele só na
se consagrem dentro de casa, porque o mesmo Deus que está dentro da igreja é o mesmo Deus que está dentro da sua casa. Algum tempo se passa, o menino nasce, e é interessante que quando João Batista nasce, ao 8º dia, a lei de Moisés dizia que a criança tinha que ser apresentada ao sacerdote. Para quê? Para que ele fosse feito o arrancamento do prepúcio. Ele teria que ser circuncidado, ou seja, era um sinal de separação para Deus. Todos aqueles que não eram circuncidados eram considerados que não faziam parte do povo de Deus, mas quem tinha circuncisão era considerado povo de Deus. Eles levam João para ser circuncidado. Na hora que eles levam João, que João é circuncidado, aí alguém dali da multidão diz: dá o nome a ele de Zacarias. Queriam colocar o nome de João de Zacarias. Zacarias quer dizer Deus se lembra de mim. Aí Isabel se levanta e diz: não coloque o nome dele de Deus se lembra de mim, de Zacarias, não. Dê o nome a ele de João, porque João quer dizer graça. Graça quer dizer favor não merecido. Ou seja, João estava nascendo, e a primeira mensagem que João, a voz do que clama no deserto, iria pregar não era Deus se lembrou de mim, não. Ele estava dizendo: eu sou a graça, ou seja, eu estou pregando a graça. Ele veio para pregar Jesus. Ele estava pregando Jesus com o próprio nome, dizendo: a graça que você não merecia, ela te alcançou. A graça não era para o cachaceiro, mas ela alcançou o cachaceiro. A graça não era para o preconceituoso, mas ela alcançou o preconceituoso. A graça não era para o homossexual, mas ela alcançou o homossexual. A graça não era para o idólatra, não era para o traficante, não era para o bandido, não era para a prostituta, não era para mim, não era para você, mas ela nos alcançou, igreja. Glorifica Ele, exalte, porque a graça te alcançou. Depois que João começa a pregar com o próprio nome, dizendo que a graça que nós não merecíamos nos alcançou, glória a Deus, ele começa o seu ministério. E quando João começa o seu ministério, Isaías vai dizer que a voz que clama no deserto, ele estava no deserto, ou seja, o tema da mensagem é as características de um verdadeiro pregador. Um verdadeiro pregador, ele passa pelo deserto. O verdadeiro pregador, ele passa pelo deserto porque as circunstâncias, o ambiente que ele vai fazer a obra de Deus não condiz com ele, não condiz com a vontade própria dele, mas condiz com a vontade própria de quem o chamou. O verdadeiro pregador do Evangelho, ele passa pelo deserto, mas ele não recusa a presença de Deus. O verdadeiro adorador, ele está passando pela prova, ele está passando pela luta, ele está passando dificuldade, mas ele diz: eu vou passar pelo deserto, mas eu não vou deixar de adorar, eu não vou deixar de glorificar, eu não vou deixar de exaltar a Deus. Quando eu falo de deserto, nós nos lembramos de Moisés. Ele vai sair com o povo. Deuteronômio capítulo de número 29, no versículo 5, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele guia o povo durante 40 anos, e as vestes não se envelheceram, e os sapatos não se desgastaram. Imagine você 40 anos com uma roupa no corpo. As pessoas crescem, pastor, as pessoas engordam, emagrecem, mas a Bíblia diz que as roupas não envelheceram e os sapatos não se desgastaram. Quando a Bíblia está dizendo de veste, de roupa, ela está dizendo é aquilo que o homem está vendo, é aquilo que a mulher está vendo, ou seja, é o caráter do homem, é o caráter da mulher. Ele está passando pelo deserto, mas ele não desfaz aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele está passando pelo deserto, mas ele continua a mesma pessoa. O mundo olha para uma mulher de Deus, o mundo olha para um homem de Deus e diz: eu não entendo porque ele continua desempregado, mas está dando glória. Eu não entendo porque ele está desesperado, está faltando pão dentro de casa.
casa, a enfermidade bateu na sua porta, mas ele continua com um sorriso. Ano passado eu vi ele estava desempregado, eu vi ele esse ano continuava desempregado, mas ele estava com um sorriso no rosto. Sabe por quê? Deserto não muda o caráter de um adorador. Deserto não altera os princípios de um verdadeiro adorador. Os sapatos não se desgastavam. Efésios vai dizer que os sapatos é o evangelho, é a preparação. Salmos vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As sandálias não se desgastavam porque o verdadeiro adorador ele passa pelo deserto, mas ele continua dizendo: Jesus vai voltar. Ele passa pelo deserto, mas ele continua dizendo: uma hora a porta vai se abrir, uma hora Deus vai me tirar dessa situação, uma hora o cativeiro vai virar. O verdadeiro adorador ele passa pela prova dando glória, ele passa pela prova, mas não é alterado o seu caráter. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo. Oh, Deus poderoso. No deserto também nós vamos encontrar proteção de Deus. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 23, no versículo 14, que Davi ele vai se levantar contra os filisteus para resgatar uma cidade. E quando Davi ele guerreia contra os filisteus, ele domina a cidade, ele deixa a cidade agora em paz. E Saul vai saber que Davi está dentro da cidade. Ele arma cilada para ir buscar Davi, para matar Davi. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 14 que enquanto Saul se preparava para buscar Davi, Davi ele vai para o deserto e se esconde. E a Bíblia diz que Deus não permitiu que a mão de Saul fosse contra Davi. Ou seja, no deserto nós também temos a proteção de Deus. Às vezes você está passando por um momento, as portas do emprego não se abrem, aí você fica dentro de casa, não sai, ninguém te convida para nada. É Deus te guardando, rapaz, é Deus te guardando do mal, é Deus te guardando dos teus perseguidores. Você não está aparecendo porque Deus está te guardando. A tua família não está aparecendo porque só quem precisa desaparecer é Deus. O verdadeiro adorador ele fica quieto na posição, esperando que 1000 caia ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido porque ele está na posição, ele está embaixo da proteção de Deus. No deserto também Deus humilha o profeta, Deus humilha o pregador. Elias, ele vai chegar em 1 Reis capítulo 17 e vai dizer: segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho cairá. Aí a Bíblia diz que não caiu nem chuva e nem orvalho. Não foi segundo a palavra de Deus, ele disse segundo a minha palavra. Mas ele vai começar agora já a se achar o tal, porque ele falou segundo a palavra dele e aconteceu. Ele vai confrontar os profetas de Baal e vai vencer. Quando ele vence os profetas de Baal, aí a Bíblia diz que Jezabel se levanta contra Elias. Aí Elias agora começa a ser perseguido, a prova começa a vir na vida de Elias. Aí ele olha e diz: Deus se esqueceu de mim, Deus não vai me livrar das mãos dela. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele foge para o deserto, porque ele estava se escondendo, porque uma hora ele diz que segundo a palavra dele não choveria, e agora ele está fugindo achando que Deus esqueceu dele. Aí a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava escondido, ele se esconde embaixo de um pé de zimbro, e ele pede a morte para Deus e diz: Senhor, que o Senhor me mate, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não quero mais viver. Ele desejava a morte, porque ele estava sentindo a angústia no seu peito, ele estava se sentindo agora abatido, ele estava se sentindo agora menosprezado. Outra hora ele disse que não choveria, mas agora ele está achando que Deus tinha se esquecido dele, que a proteção de Deus não estava mais sobre o profeta. Aí a Bíblia diz que o anjo se apresenta a ele, ele acorda, abre os olhos e o anjo diz: come. Aí em cima das pedras em brasa havia um pão e
um jarro de água. Ele come o pão, toma água e volta a dormir. O anjo acorda ele mais uma vez e diz: levanta, come, porque a jornada é muito longa. Aí a Bíblia diz que o homem de Deus se levanta de novo, come o pão e toma água. Aí a Bíblia vai dizer que ele caminha pelo deserto durante 40 dias e 40 noites só com aquela alimentação. Ele vai até o Monte Horebe. Deus estava dizendo para Elias: você pode ter dito, segundo a minha palavra não choverá, você pode ter derrotado os profetas de Baal, mas tudo que você fez foi porque quem habitava dentro de você era eu, quem estava na sua vida era eu. Pregador, pregue a palavra, mas quem tem que ser exaltado é Deus. Pregador, pregue a palavra, mas toda glória, toda honra e toda adoração é dele. Nós não somos nada, nós somos apenas ferramentas. Você pode até se achar um martelinho de carpinteiro, aquele pequeno, mas você está nas mãos do carpinteiro chamado Jesus. Nós somos apenas ferramenta e ele é o usador da ferramenta. E agora nós chegamos em João no deserto. Ele inicia o seu ministério e ele estava no deserto. E no deserto, a Bíblia vai nos dizer que João pregava a palavra de arrependimento, ou seja, ele pegava uma pessoa e dizia: se converte do seu pecado. Os soldados, ele olhava e falava: vocês vão cobrar apenas o devido. Ele olhava para os fariseus e dizia: pregue a palavra, mas também viva. Ele está olhando para o publicano que cobrava impostos e dizia: quer cobrar impostos, cobre, mas cobre apenas o que é devido pela lei, não cobre a mais nem a menos. Ele era aquele profeta que pregava não para voltar na igreja, era aquele profeta que pregava a verdade, ainda que a igreja não gostasse, ainda que muitos da igreja não dessem crédito, mas ele pregava o que sabia que ia mudar a vida das pessoas. Hoje o evangelho é fraco, hoje o evangelho é água com açúcar, é papa de neném. As pessoas escutam a palavra, mas não muda, porque os pregadores só querem movimento, os pregadores querem falar bonito, quer falar em grego, espanhol, aramaico, quer falar nas línguas que não sabe nem o português direito, mas ele está pregando a palavra, é contos de fábula. Gálatas capítulo 1 versículo 8, o apóstolo Paulo vai aos Gálatas e diz: se nós, ou até mesmo um anjo dos céus, vires pregar um outro evangelho diferente do que nós já pregamos, que ele seja anátema, amaldiçoado. Aí ele vai dizer: porventura eu prego por vontade do homem? Não, eu prego para a glória de Deus, porque se eu fizer para agradar a Deus, eu desagrado o homem. Mas eu fui chamado para ser salvo por Jesus Cristo. Pregador da palavra de Deus não tem que pregar o que a palavra que a igreja quer ouvir, tem que pregar o que a igreja necessita. O que a igreja está necessitando no ano de 2022 é: arrependa-se, converta-se dos seus maus caminhos, porque é chegar no reino dos céus, é chegar no reino de Deus. Ele vai voltar com grande glória, ele vai voltar com grande poder. É momento de se converter, rapaz, é momento de pedir perdão, é momento de olhar para dentro de você e dizer: eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou nada sem Jesus. Eu necessito dele de dia, eu necessito dele de noite, eu necessito dele hoje, amanhã, depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no feriado, na escola, no trabalho, na rua, na igreja, dentro de casa, em todos os lugares. Necessitamos da presença dele. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele se vestia com roupas de cabelo, e sobre a sua cintura tinha um cinto de couro. A aparência de João era alguém com os cabelos secos, era alguém com a pele queimada no sol. Grave isso: cabelo seco, a pele queimada pelo sol. Os seus pés eram sujos pela poeira do deserto. A sua túnica era de pelo de camelo. O seu cinto era de couro de animal. Da boca de João só saía: arrependei-vos, que é chegar no reino de Deus. O evangelho, irmão, o evangelho que está sendo pregado hoje, queira você achar bom que eu vou falar ou não, mas não é o evangelho que João pregava, não é o evangelho que
Jesus um dia olhou para Pedro, mesmo estando há muito tempo andando ao lado de Jesus, vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, quando tu se converteres, apacenta o meu rebanho. Ué, Pedro estava andando ao lado do mestre, e o mestre olha para Pedro e diz para ele se converter. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? O velho homem está dentro de você, Pedro, não deixe o velho homem sair. A mulher está dentro de você, varoa, não deixe a mulher sair. Quando pisarem no seu pé, glorifique a Deus. Quando te derem um tapa na cara, Jesus diz: ofereça outra face. Jesus está pregando o evangelho que cura, que liberta, que restaura, que batiza e leva para o céu. Mas o evangelho que está sendo pregado é um evangelho que você pode ficar do seu jeito. Deus, ele ama o cachaceiro, mas ele não permite que o cachaceiro continue bebendo. Deus, ele ama a prostituta, mas ele não permite que a prostituta continue se prostituindo. Deus, ele ama o funiqueiro, mas ele não permite que o funiqueiro continue na prostituição. Deus, ele nos ama, é por isso que ele está dizendo: é momento de se arrepender, é momento de se arrepender. Aleluia. Ele vai dizer: depois de mim vai vir outro, a qual eu não sou digno de me ajoelhar e desatar a sandália dos seus pés. Quando ele diz que depois dele vinha outro, ele está se referindo ao que Gabriel falou para Maria, que Maria geraria um filho, e o nome do filho seria Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. No Antigo Testamento, quando os homens de Deus iam para a batalha, a arca da aliança de Deus ia na frente. Quando eles iam para a peleja, a arca da aliança estava sempre na frente. A arca da aliança no tempo dos antigos representava a presença de Deus na terra. Se nós estivéssemos no Velho Testamento, nós íamos olhar para o sacerdote, para o sumo sacerdote, e perguntar para ele o que significa essa arca da aliança. Ele ia dizer para a gente: a arca da aliança representa Deus conosco. A arca da aliança representa Deus conosco. Quando o anjo se apresenta para Maria e diz que Jesus seria chamado o Emanuel, Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele estava querendo dizer que a arca da aliança ficaria para o passado. Deus se faria firme em carne, habitaria entre o homem e estaria conosco em todos os momentos. Aí Jesus em João vai dizer: tudo quanto pedirdes em meu nome crendo receberás. Ou seja, ele está dizendo: coloque a arca da aliança à frente dos seus propósitos. Coloque Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, na frente do seu propósito. Está passando pela prova, varão, está passando pela prova, varoa, coloque Jesus na frente, que o resultado é benigno. Está passando pela dificuldade, coloque o Emanuel, o Deus conosco, na frente, porque a vitória é certa. Glória a Deus, aleluia. Quando João diz que outro maior do que ele viria, ele estava se referindo o que João, o apóstolo amado de Jesus, não o Batista que andou com Jesus, ele disse em 1 João capítulo 1: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Quando João diz que após ele viria ele estaria dizendo: o verbo vai vir, o verbo está para vir. O que o verbo é? Quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer: e no princípio Deus criou, e no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e as águas se moviam, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. No primeiro dia ele cria a luz, no segundo dia o firmamento, no terceiro dia a porção seca, no quarto dia ele cria o sol e a lua, no quinto dia Deus cria o homem, a mulher e os animais. Era João dizendo: após mim vai vir o verbo. Quem é o verbo? É aquele que cria as coisas. Quem é o verbo? É aquele que você está desempregado e não vê uma porta aberta, mas o verbo vai abrir uma porta onde nem parede existe. Quem é o verbo? É aquele que te humilha, mas ele te exalta. Quem é o verbo? É aquele que faz o milagre acontecer. Para não ficar nas minhas palavras, Isaías 43, versículo 3, ele diz: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus não tem Zé Pilintra, operando Deus não tem macumba, operando
tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Zacarias entra no templo, um cordeiro era sacrificado, o sangue era derramado. João estava dizendo: após mim vai vir o cordeiro. Quem é o cordeiro? Aquele que tira o pecado do mundo. Eu vim aqui para pregar cajado. Essa é a mensagem que Deus me deu desde o início do meu ministério. Mas Deus também me deu um equilíbrio. Se você veio aqui hoje, eu não sei qual foi a sua dificuldade, eu não sei o que te fez cair um dia, eu não sei qual foi o pecado que você cometeu hoje, com os olhos, com os ouvidos, com a boca, em pensamento, em alguma atitude, eu não sei. Mas eu sei que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele está aqui na forma de Espírito Santo. E Ele quer lavar essa igreja, Ele quer remir essa igreja para batizar no Espírito os que não são batizados e levar para o céu. Após ele está se referindo ao Nazareno, a Jesus. Ele nasce em Belém, mas ele vai ser criado em Nazaré. Quem era Nazaré? Era uma cidade desprezada, era considerada uma favela, era onde as piores pessoas estavam, era uma cidade que ninguém queria entrar. As pessoas que moravam lá eram consideradas um lixo, para a sociedade não era nada. Mas o Nazareno está sendo gerado no ventre de Maria. Ele nasce na cidade do pão em Belém, e ele vai se criar em Nazaré. Era Jesus dizendo, era João falando para a igreja hoje: o Nazareno, aquele que para muitos não era nada, você que para sua família não era nada, você que para os seus amigos não era nada, você que para a sociedade não era nada, o traficante para a sociedade não é nada, a prostituta para a sociedade não é nada, o ladrão para a sociedade não é nada, o mentiroso para a sociedade não é nada. Mas para o Nazareno você tem valor, mas para o Nazareno você tem valor, rapaz. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Para encerrar a mensagem, ele dá continuidade no seu ministério, e a mensagem dele é: convertei-vos e arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que a mensagem deveria mudar, pastor? Porque a mensagem está mudando, irmão. Agora não é mais a mensagem. O problema agora não está mais na igreja. O problema está nas pessoas que vêm até a igreja. Não em todas, mas em algumas. Por quê? Eles não querem ouvir a palavra. Eu não estou pregando nada de mim, eu estou pregando o que está dentro da palavra. Eu estou pregando Bíblia. Jesus, ele disse que não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Sabe o que a gente faz com uma espada? Vai para a luta. Ele diz que os céus é tomado à força. Muitos dizem que Deus é amor, mas ninguém quer pregar a justiça dele. Pregadores de rosa, que tem feito o altar do Senhor palanques, tem feito da igreja teatro, tem contado fábulas, para ver a igreja dar glória e aleluia, para ver a igreja sendo arrebatada em espírito falso, para ver a igreja pulando na carne. Não, você veio aqui hoje, foi para ouvir a voz do que clama no deserto: arrependemos e convertemos, porque é chegado o reino dos céus. Eis que o machado está posto à raiz. Paulo diz, irmão, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, como eu falei: se mesmo Paulo, ou um anjo vindo dos céus, vir lhes pregar um outro evangelho, diferente do que nós temos pregado, seja ele amaldiçoado. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele foi apedrejado, foi expulso de cidades. Não era porque ele pregava chave de carro, nem que Deus ia abrir uma porta na multinacional, nem que Deus ia te dar um carro, uma casa, não. Porque se você quiser carro e casa, você vai trabalhar e Deus vai te dar. E se Ele não te der, não tem problema. Ele vai vir buscar a igreja. E lá no céu, as ruas é de ouro, a cidade é de puro jaspe. E João vai ver o Filho de Deus sentado no trono, sobre a sua cabeça de
diademas e o arco-íris de Deus. 4 seres em sua volta, 24 anciões se prostram a Cordeiro e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele vem montado no cavalo branco, a sua veste é chapiscada de sangue. Sobre a sua veste, sobre a sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Emanuel, o Nazareno, o Deus conosco. Ele está aqui dentro para te dizer: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. João vai chegar para Herodes, a maior potência da época, e vai chegar para Herodes e vai dizer assim: bonita a sua esposa. E Herodes vai dizer: não é tua, é do teu irmão Felipe. Herodes estava em adultério porque tinha casado com a mulher do seu irmão Felipe. Aí João vai olhar na cara dele e vai dizer: eu não estou nem aí se você é rei, se você tem coroa, se você está sentado no trono, se você tem poder e glória. Não, rapaz, eu estou aqui para dizer: se converte, porque é chegado o reino dos céus. Herodes, essa mulher que você está não é tua, rapaz. Glória a Deus. Herodes não gosta da mensagem que recebe. E sabe o que é que ele faz com João? A Bíblia diz que ele prende João no cárcere. João está preso no cárcere. Enquanto João está preso, Mateus capítulo 11, a Bíblia diz que ele está preso no cárcere. E os discípulos de João vão até João e falam para João: João, tem um pregador aí chamado Jesus, que está curando, está ressuscitando mortos, está fazendo sinais de milagres e prodígios. Aí a Bíblia diz que João envia os 2 dos seus discípulos, vai até Jesus e pergunta para ele se é ele, o que tem dito as escrituras, o que nós estamos esperando, ou nós devemos esperar outro. Primeira coisa, quando João manda os discípulos irem até Jesus, João não tinha dúvida de que Jesus era Jesus. João tinha certeza de uma coisa: ele ia morrer. Mas ele não podia deixar os profetas, os homens de Deus, andando por aí à toa, não. Ele queria que os discípulos entendessem que ele veio para pregar Jesus, para anunciar Jesus. E quem tinha que ter o reconhecimento não era João. Quando João se retirasse da cena, quando João saísse do cenário, quem tinha que receber a glória era o Filho de Deus, era Jesus, não era João. Ele via os discípulos até Jesus para perguntar: é tu o Cristo? Aí a Bíblia diz que quando os discípulos chegam até Jesus, Jesus olha para os discípulos e diz: volta até João e olha, e fala para ele que vocês estão vendo e ouvindo. Os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados e os pobres é pregado o reino dos céus. Era João querendo dar uma mensagem para nós pregadores, para nós pregadoras nos dias de hoje. Eu vou morrer, mas a glória não é minha, é de Jesus. O pregador prega a palavra, mas quem tem que brilhar é Jesus. O pregador prega a palavra, mas quem tem que receber o glória é Jesus. O pregador é apenas uma ferramenta, mas quem tem que receber a exaltação e a glória é Ele, é Jesus, é o Emanuel. Porque o que mais tem hoje é pregador que prega para se exaltar. Quando ele termina de pregar, uma grande multidão se forma querendo tirar selfie, postar nas redes sociais. Aí você entra no perfil dessas pessoas, não tem um comentário bíblico, não tem mais nada falando de Jesus, mas ele está idolatrando o pregador. Por quê? O pregador está atraindo a multidão. O pregador, ao invés de fazer com que a mensagem ela seja manifesta no coração de quem está ouvindo, e a glória suba para Deus, ele prega para ser exaltado. Ele passa horas e horas afundado na palavra de Deus procurando. Se eu falar isso, a igreja não vai dar glória a Deus. Mas se eu falar que Deus vai abrir a porta, a igreja pega fogo. Se eu falar de pecado, a igreja fica em silêncio. Mas se eu falar que Deus vai dar um carro novo, a igreja vai pular. Aí ele chega e começa: Deus vai te dar um carro, Deus
Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um melhor emprego, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Eu vim aqui hoje para te dizer, antes de você receber de Deus, é preciso dar primeiro. Antes de você receber de Deus, é preciso entregar para Ele. Como é que eu entrego o pastor? Como é que eu faço para entregar a Deus? É você confessando os seus pecados, é você se ajoelhando e dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, mas obrigado pelo pão de cada dia. Eu sou falho, eu estou desempregado, mas obrigado pelo pão de cada dia. Eu sou falho, está sendo difícil, mas obrigado, porque até aqui o Senhor nos segurou. Para terminar a mensagem, ele era vestido de peles de camelo. Sobre os seus cintura havia um cinto de couro. Os seus pés eram sujos de poeira do deserto. O seu cabelo seco, a sua pele queimada do sol. E a palavra que ele pregava era dura. As pessoas não gostavam de ouvir a mensagem de verdade. Eu desafio qualquer pessoa. O pastor sabe disso. Eu não vou nem me referir ao Velho Testamento, só ao Novo. Lê o Novo Testamento inteiro. Que eu duvido você ver algum pregador, Paulo, Pedro, Felipe, quem quer que seja, João, Lucas, pregando portas abertas. O próprio Jesus diz que a porta é estreita. O próprio Jesus diz que os céus é tomado à força. Então por que é que nós vamos pregar que pode entrar de qualquer jeito e pode ficar de qualquer jeito, que da forma que está vai subir para o céu? Não, nós temos que pregar que a porta ainda continua estreita e Deus não deu ferramenta para o homem alterar nada. Ela foi aberta estreita e vai continuar estreita até a volta de Jesus. Quando João está vestido de peles de camelo, com um cinto de couro na cintura, os pés sujos de poeira, o cabelo seco, a pele, o sol queimado, a pele queimada do sol, a sua boca é palavra dura, sobre a sua mão havia águas para batizar. Ele estava representando Jesus. Quem não aceita Jesus na humildade de João vai ter que ser confrontado um dia com o Jesus de Apocalipse, capítulo de número 1, que João vai dizer que estava preso na ilha de Patmos e ele ouve uma voz atrás dele como de trovão. E quando João ele se vira para ver quem é, aí João começa a descrever quem é que ele vê. Sabe quem é que João, não o Batista, mas o que andava com Jesus, ele vai ver? Ele vê um homem com semelhança e aparência do homem, no meio de 7 candelabros de ouro. A sua aparência era de homem, o seu cabelo era branco como a pura lã, como a pura neve. O seu rosto era como o sol mais forte e reluzente. Da sua boca saía uma espada afiada. Os seus pés eram como latão reluzente. E da sua boca saía vozes como de muitas águas. Ele estava vestido com uma túnica que ia até o pé. Quem não aceitar Jesus na humildade de João vai ter que aceitar Jesus na glória, glorificado. Vai ter que ser confrontado, e naquele grande dia ele vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia! Meu Deus! Passei um minuto. Poderoso! Glória! Aleluia! Que não aceita Jesus na pessoa de João, irmão, pode parar. Cada vez que você entrar em uma igreja, eu falo isso com a autoridade de Deus, e você começar a ouvir que Deus vai te exaltar, que Deus vai fazer, que você pode, que você acontece, não é Deus não. Quando se coloca a primeira pessoa, Deus está fora. Quando se coloca na segunda pessoa, Deus está dentro, porque Ele é a primeira pessoa de todos os momentos da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus! Aleluia!